Estamos de volta e o nosso bate-papo de hoje está sendo sobre religiosidade popular. E a gente vai continuar a nossa conversa com o padre Ricardo Rubens. Numa aula dessas aí que a gente estava ministrando, estava dando exemplo que no caso do meio ambiente, por exemplo, você pegar a referência de São Francisco, digamos assim, um primeiro ecologista. Por exemplo, né? Exato. Olha, São Francisco, a vida dele ultrapassa, digamos, as fronteiras do mundo religioso. Isso. É considerado patrão da ecologia, ou seja, ele não é mais um patrimônio exclusivo da religião. São pessoas que se tornam referência. E quando a devoção, ela é uma reverência, não é? Uma admiração saudável, onde aquela pessoa que me inspira, ela me ajuda a viver e a crescer em virtudes. Agora, o interessante, e também a concordar, é que isso brota exatamente do próprio povo, você não tem como forçar. Sim. Né? Porque nós devemos ajudar o povo, isso. orientar o povo, na linguagem religiosa, vou usar essa expressão, a purificar isso. o conceito e aquela experiência para que ela não se torne idolátrica, por exemplo, como é muitas das questões, isso, não é? Isso. Idolátrica ou alienante. Isso. Qual o lugar que o santo, que nós chamamos santos, é a linguagem religiosa, ocupa na nossa vida, como ele nos ajuda a interpretar a vida, o sentido da vida, o que eu sou chamado a ser, a viver na sociedade, por exemplo. Mas isso acha que isso hoje se preserva, mesmo na sociedade urbanizada, na sociedade industrializada, na sociedade moderna, com esse mundo moderno, com essas características do mundo moderno? Você acha que isso ainda se preserva? Porque muitas dessas características, inclusive que você está falando, nascem no mundo rural. Sim. Né? Por exemplo, Santo Antônio, o período junino coincide com a religiosidade período popular, como disse, tem daquela necessidade do humano sobre a experiência de sagrado, ela parte muito de uma que nós chamamos de religião natural. Isso. E ela precisa ser desenvolvida de tal forma a interpretar de maneira mais segura e lúcida, serena, o mistério da vida. Então nós não devemos ter medo do progresso, do avanço tecnológico, do crescimento das ciências. Por exemplo, você sabe muito bem que naquele advento da razão proclamaram a morte de Deus. Né? Isso. Os que proclamaram a morte de Deus já morreram e Deus continua de alguma forma, de maneira até sob diversas interpretações e até controversa, ele parece estar aí nas diversas religiões para o louvor de alguns e desprezo de outros, né? Porque há muitas críticas sobre a religião também, que no caso, independente da religiosidade popular, eu particularmente entendo que nós deveríamos reinterpretar o lugar da religião no mundo, da religião. Quem nós somos enquanto crentes, aquele que tem a fé, uma experiência do transcendente, qual o lugar da religião no mundo é muito importante hoje. No contexto que nós vivemos de intolerância, de fundamentalismo, se nós ainda temos lugar, proclamar ou não advento da razão a morte de Deus, não é? Hoje a crise da religião. Isso, é verdade. Deus, ele está lá, né, digamos assim, entre aspas, no lugar dele, e ele está sempre disponível. Agora, a interpretação que se faz dele, porque se eu tenho um conceito errado de Deus, obviamente isso vai influenciar a minha moral, a minha maneira de se relacionar. É verdade. Um conceito errado me leva a relações equivocadas. A religiosidade popular ela envolve elementos da cultura, da própria história local. Uma coisa é a religiosidade popular aqui na América Latina, outra coisa é a religiosidade popular na África, na Ásia, na Europa. Ela tem contornos diferentes que envolvem elementos da cultura. E aqui, como todos sabem, o Brasil ele é muito marcado pelo catolicismo. Então as festas de padroeiro são as quermesses de Portugal, né? O que a gente precisa ter cuidado é com as superstições que se infiltram dentro da experiência religiosa. A cultura, ela não também deve ser vista com preconceito. A gente tem que ver que a fé ela é vivida dentro do universo cultural, da própria história. Por exemplo, como o Brasil é muito marcado pelo catolicismo, é inegável você falar da influência da igreja na construção de uma identidade nacional, por exemplo. Isso. Né? Da fé. O povo brasileiro é precisamente religioso e não tem como negar a influência da igreja católica, por exemplo. Então, a identidade nacional ela foi formada pelo esse viés religioso também, né? Então aqui traz esses elementos que vêm de Portugal, de outros lugares, as festas, aí vem esses elementos da cultura, a quadrilha, que não é propriamente de Portugal, mas junto de outras experiências, a fogueira, não é? Não devemos ter
receio nem medo de assumir isso como também uma experiência religiosa. O que está por trás de tudo isso da cultura, do ponto de vista religioso, que a gente deve considerar, é a referência que se faz ao santo. Santo Antônio, a importância dele, São João, São Pedro. E outra coisa importante, como eu digo que eles são referência, nenhum santo teve uma história fácil, nem chegou a ser santo porque a vida foi fácil. Foram situações extremamente dolorosas. A nossa fé cristã, ela nasce de um condenado, de um crucificado que ressuscitou. E nós não devemos ter vergonha disso. E crescemos com perseguições. Nós, como cristãos, não nascemos de Constantino. Né? Constantino, para apaziguar as divisões do império e tentar salvar o império, percebeu que nós, cristãos, poderíamos ter uma influência muito grande de harmonização. Ele só liberou o culto e aceitou como religião oficial por causa disso. Não por causa da fé. Não é à toa que ele só se converteu e se batizou no fim da vida. Agora, a mãe dele, que nós católicos chamamos de Santa Helena, ela era bem cristã. Não é? Então, entendeu o quê? Que a nossa fé, ela tem a fé cristã, ela tem essas referências, elas são vividas na cultura propriamente dita, é onde entra a religião oficial. Nasce, às vezes, uma experiência na religião natural, mas ela é expressada também nos elementos da cultura. Como eu digo, a gente tem que ter cuidado, purificar das superstições, ou ter a capacidade de distinguir o que é cultura e o que é doutrina, o que é experiência religiosa propriamente dita. Ok, então é isso aí, a gente agradece, padre, a conversa é muito boa e a gente podia ficar aqui o dia todo. Eu que agradeço muito e fico à disposição, para mim é um prazer muito grande, espero ter cooperado com as minhas partilhas. Cooperou sim, obrigado, foi uma honra, muita alegria ter o senhor aqui ou você. Fica à vontade. Você sabia que Santo Antônio renunciou quando jovem à herança paterna e os títulos de nobreza para se consagrar a Deus, ingressando na comunidade dos agostinianos? Por sua forte identificação com os pobres, passou depois para a ordem franciscana, quando mudou seu nome de Fernando para Antônio, como uma nova criatura. Com apenas 26 anos, foi eleito provincial franciscano. E para você aí de casa que quer se aprofundar na filosofia, eu tô aqui com o professor Marcos e ele vai indicar alguns livros pra gente. E aí, professor? Muito bem. A gente apresenta hoje 3 livros de 3 filósofos importantes da história da filosofia ocidental. O primeiro deles é Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão que viveu no século XIX. E esse livro que a gente oferece aos leitores chama-se Assim Falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Esse livro é considerado uma das principais obras de Nietzsche, onde ele junta as 2 preocupações dele importantes, quer dizer, fazer filosofia através de uma aproximação com a poesia, com a literatura. Então, este é um livro que é meio romance e meio filosófico, porque trata-se da trajetória do Zaratustra, que é uma figura histórica, inspirada e com algumas referências no Zoroastro histórico, né? E Zaratustra mostra então a caminhada dessas pessoas, Zaratustra, e como a filosofia vai se colocando concretamente na vida dele, na existência dele. O segundo livro que eu gostaria de lhe sugerir é um livro de um filósofo do século XIX, chamado Martin Heidegger, um filósofo que, inspirado na ideia básica que já vem de Nietzsche, de que os valores do que é a verdade, do que é o bem, né, do que é a justiça, são valores construídos historicamente por um modo de vida. Então, mais do que a filosofia procurar a essência das coisas, trata-se da filosofia procurar entender este modo de vida que forma uma certa interpretação sobre a realidade. Que Heidegger vai chamar, então, uma filosofia existencialista, uma hermenêutica existencial. E esse livro chama-se Ser e Tempo. É o livro onde Heidegger coloca as bases desse pensamento que eu me referia, né? Todos os homens têm uma determinada compreensão da realidade. E é essa compreensão que estrutura os valores de bem, de mal, de justo, do correto, do que é educar, e todos aqueles valores que permeiam a nossa vida. Então é um livro também bastante importante. Por último, eu gostaria de lhes indicar também um livro de um filósofo do século XX,
chamado Michel Foucault, que por sua vez se inspirou bastante nesses dois últimos que eu lhes falei, Nietzsche e mesmo Heidegger. Michel Foucault escreve esse livro que se chama-se Vigiar e Punir, né, a história da violência nas prisões. Michel Foucault vai pensar a noção de criminalidade, para todos aqueles que estudam, então se preocupam com o problema da violência, ele vai tratar do problema da criminalidade e da punição, mostrando quais são os processos punitivos modernos, como que a nossa sociedade organiza o processo de punição dos criminosos. E ele vai mostrar que existe na nossa sociedade alguma coisa que há estrutura que se chama o aspecto disciplinar dessa sociedade. A sociedade disciplinar que visa vigiar e punir tanto os criminosos, mas ele vai dizer não só os criminosos. Essa é uma lógica que está presente nos quartéis, nas escolas, nos hospitais, em diversas instituições. Então é um livro muito importante para todos aqueles que se preocupam com as questões voltadas para a violência e para a humanidade do homem. O nosso programa está chegando ao fim. E por falar em religiosidade, nos despedimos com a imagem da padroeira da televisão, Santa Clara.